Olá galera, professor Marco mais uma vez. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre retas paralelas cortadas por uma transversal, né? E antes de começar a atividade, nós vamos falar sobre um pouco de cada uma delas. O que são retas paralelas? Retas paralelas é igual aqui, eu defini aqui, ó, eu fiz a reta R1, certo? Que eu dei o nome para ela, classifiquei dessa forma, e a reta R2. São duas retas. Essas retas se encostam? Não, elas mantêm a mesma distância, né, entre elas, e elas são infinitas, olha só, elas não se tocam, não irão se tocar. Então a reta R1 com a reta R2 são paralelas. Uma forma de poder representar isso é assim, ó, R1 paralelo, dá dois tracinhos de retas paralelas, a reta R2. É uma forma de você, sempre que você vê, assim, igual está escrito R1 barra R2, é porque a reta R1 é paralela com a reta R2. Significa que essas duas retas não se tocam, ok? E aí nós temos também, para falar sobre as retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que se tocam, que se encostam, que se cruzam, entendeu? Então, por exemplo, aqui eu tenho essa reta R1 e a reta R2, que são paralelas, mas tem essa reta aqui T, ó, certo? Essa reta T, o que aconteceu aqui? Observa bem que ela tocou aqui, que elas se cruzaram, que elas têm esse ponto em comum. Esse pontinho aqui faz tanto parte da reta R1 quanto parte da reta T. A mesma coisa acontece aqui, ó, certo? Aqui embaixo. Esse pontinho também faz parte da reta T, como também faz da R2, da reta R2. Então, as retas concorrentes, por exemplo, a R1 com a reta T são duas retas concorrentes. Ó, a reta 1 e a reta T são retas concorrentes. Como também a reta 2 com a reta T. São retas concorrentes, que elas se tocam, que se cruzam, ok? E o que são retas coincidentes? Retas coincidentes são retas que ficam uma sobreposta à outra, uma em cima da outra. Então, ela tem infinitos pontos em comum, beleza? E agora nós vamos fazer uma situação da seguinte forma. Observa essa situação que eu montei aqui, né? Nós temos as duas retas paralelas. Se você observar duas retas paralelas apenas, como elas não se tocam, não há formação de ângulo entre elas. Mas o que aconteceu na imagem? Eu fiz uma reta transversal, né? Essa reta transversal ela cortou as duas retas paralelas. Então, né, nós temos as retas concorrentes aqui. Então, ao elas cortar, a essa reta T cortar as duas retas, o que criou? Criou ângulos, aberturas entre elas. Observa aqui que eu vou fazer, que eu chamei de ângulo A, aqui, ó, essa abertura aqui, que olha, que eu estou colorindo de azul aqui, que olha bem, aqui ficou uma abertura, ó, entre essa reta R1 e a reta R2, certo? Então, aí eu já vou colorir de azul de uma vez esse ângulo que eu defini como sendo o ângulo C também. Observe que aqui tem um ponto em comum, lembra do ponto que eu falei agora mesmo? Esse ponto também ele é um ponto chamado de vértice. Então observa bem aqui o seguinte, ó, é o vértice, é o ponto de encontro dessas duas retas, ok? O ângulo A e o ângulo C são ângulos opostos pelo vértice, são ângulos opostos desse ponto. Então o ângulo A e o ângulo C têm a mesma medida, ok? Nós podemos afirmar aqui, ó, que o ângulo A é igual ao ângulo C. E nós podemos afirmar também que tem uma outra abertura aqui, que olha, aqui em cima tem um ângulo B. Vou colorir ele de vermelho aqui e vou colorir o ângulo D também, essa abertura aqui na parte de baixo também de vermelho. O ângulo B com o ângulo D também são ângulos opostos, pelo vértice também. Então eu posso afirmar aqui que a medida do ângulo B é igual à medida do ângulo D. Certo? Eu posso afirmar aqui outras coisas também. Eu posso falar que a soma do ângulo A com o ângulo B é 180 graus, porque aqui, se você observar aqui, ó, descreve meia circunferência, certo? Então a soma do A com o B é 180. Eu posso falar que o A com o D também é 180. Eu posso falar que o C com o D também é 180. Ok? Então tem algumas coisas que através... Posso falar que o A, o B, o C e o D somados dão 360 graus, que é o círculo todo. Ok? E aí, esses quatro ângulos aqui, eles foram formados a partir da reta R1, do cruzamento entre a reta R1 e a reta T.
Só que aí, como tem uma outra reta aqui embaixo, é a reta R2, que é paralela a R1, formou também aqui embaixo os 4 ângulos, que são os ângulos E, F, G e H, que eu classifiquei dessa forma. Tá? Só que observa o seguinte, os ângulos que estão aqui em cima, as medidas são as mesmas daqui de baixo. Certo? Esses ângulos, se eu colocar esse ângulo aqui, essa circunferência, esse círculo aqui, encaixar esses ângulos em cima desse, eles ficam iguais. A mesma abertura que tem esse A é a mesma abertura que tem o E. Eu vou até colorir aqui de uma vez também, ó, de cor azul, da mesma cor que eu colori o A lá em cima. Posso fazer a mesma coisa com o ângulo G. Então, se eu afirmei que o ângulo A é igual ao ângulo C, eu posso falar que o ângulo A é igual ao ângulo C, que também é igual ao ângulo E, que também é igual ao ângulo G. E sobre o ângulo que é a abertura F e a abertura H, eu também posso falar a mesma coisa aqui, olha. Olha a abertura F e olha a abertura H aqui embaixo. Essa abertura F e H são opostas, então elas são iguais. Mas se colocadas essas 4 aberturas em cima dessas 4 sobrepostas, elas também ficaram iguais. Então, a medida do ângulo B, o ângulo D são iguais? Sim. Como essas duas retas são paralelas, a medida do ângulo F e H também são iguais a B e D. Então, B é igual a D, que também é igual à medida do ângulo F, que também é igual à medida do ângulo H. Certo? Os 4 ângulos formados aqui em cima são os mesmos 4 daqui de baixo, na mesma posição. Mediante a isso, nós vamos fazer um exemplo aqui agora. Observe uma atividade aqui, que olha, nós temos duas retas paralelas, a reta R1 e a reta R2, e temos uma reta transversal, a reta T, que cortou essas duas retas aqui. E aí aqui em cima, essa medida desse ângulo vale 50 graus, já está definido dessa forma, aqui está escrito X, e aqui embaixo Y. Então, nós vamos determinar os valores de X e Y. Aí observa sobre o que foi falado anteriormente, né? O que nós temos aqui? Que olha, que entender que aqui nós temos aberturas entre as retas, então nós temos ângulos, medidas aqui de graus. Então, observa bem o que formou aqui, que olha, essa abertura toda aqui, ó, daqui até aqui 50, mas daqui até aqui é X. Só que essas duas figuras essas duas aberturas formaram um ângulo de 180 graus, que é meio círculo. Então, o valor de x somado com o valor de 50 tem que dar 180? Sim. Você pode montar uma equação, o valor de x mais o valor 50 graus é igual a 180 graus, certo? E aí você vai passar de membro o 50 subtraindo. Nós vamos ter 180 menos 50 graus. 180 menos 50 é igual a 130 graus. Então, nós podemos afirmar, então, que aqui a medida do ângulo x é igual a 130 graus. E aí, nós temos o seguinte, ó, se aqui é 50 graus, qual que é o ângulo oposto ao 50? Se aqui é 50, o ângulo oposto dele está aqui, ó. Aqui também mede 50 graus. Aqui, ó. Se aqui é 130, aqui em cima, aqui embaixo também é 130, são opostos, têm a mesma medida. Com isso, os 4 daqui de cima são 50, 130, 50, 130. Esses 4 daqui de cima têm a mesma representação aqui embaixo. Então, essa medida do ângulo y, que é o que está sendo pedido aqui também, ó, ela está na mesma posição que o ângulo 50 está. Que o ângulo, aqui, ó. Então, o valor da medida, né, em graus de y é também igual a 50 graus. Ok? E agora nós vamos fazer um outro exemplo aqui.